Belmácio Pousa Godinho é piracicabano integral, nascido ali na Rua do Vergueiro. Como todo bom menino conterrâneo, brincou no rio Piracicaba, modelou com barro do Itupeva e nadou no rego da fábrica. Belmácio Pousa Godinho foi um homem de personalidade extremamente marcante e apaixonante até. Ele era um homem encantador. Imaginem vocês, um homem que ele era jogador de futebol durante o dia, ponta direita de sucesso, e grande seresteiro flautista à noite. À noite ele saía e a flautinha debaixo do braço. Sabia que ia acontecer alguma coisa, e acontecia. Eu acho que ele tem uma nobreza que se equivale à época a um Zequinha de Abreu. A Ribeirão Preto do início do século XX, em plena Belle Époque, era considerada Eldorado paulista. Ostentava a riqueza proporcionada pela grande produção de café. O ciclo cafeiro permitiu à região, não só a região Ribeirão Pretana, como todo o país, mas em especial a essa terra que estava vivendo essa envolvente cultura cafeira, com uma cidade nova, planejada. Isso tudo envolve Ribeirão Preto de uma tal maneira que Ribeirão Preto vai ganhar um apelido, que é a Pequena Paris. Então os jornais chamavam Ribeirão Preto de Petit Paris. Dentro desse contexto de efervescência cultural, social, vivido principalmente no cenário urbano, a gente tem aí a fundação de várias instituições, de vários espaços de sociabilidade, como as praças principais, as mais antigas de Ribeirão Preto, estádios de futebol e também o Teatro Carlos Gomes. O Teatro Carlos Gomes ele foi tido como um dos maiores do país, né? É um teatro importantíssimo, em que você tinha a oportunidade de assistir algumas operetas, algumas companhias de teatro, não só brasileiras, mas também europeias. É nesse cenário que, em 1917, com apenas 25 anos, Belmácio Pousa Godinho deixa a velha Piracicaba para viver na capital do café, para ser professor normalista em Bonfim Paulista. O meu pai chegou em Ribeirão Preto, mais ou menos 1917, né? E perto de Bonfim Paulista, o ônibus parou por um cafezinho. E lá ele teve uma inspiração de uma valsa. E logo pôs no papel o tema. E depois ele trabalhava nesse tema naturalmente, não é? E foi aí que surgiu o Supremo Adeus. E essa peça, inclusive, quando ele conheceu minha mãe numa festa, num sarau, que era sempre, ele era requisitado. Aí ele conheceu a mamãe. E mais tarde, quando ele elaborou essa valsa no papel, bem feita, ele oferece à minha mãe, Tanina Crice Pousa Godinho. Ele chegou em Ribeirão Preto no primeiro dia, foi jogar futebol. À noite ele pegou a flauta dele. Na primeira semana que ele estava em Ribeirão, foi onde se reunia a sociedade da cidade. Tocou a flauta, ele já conheceu a esposa dele nessa reunião. Já se apaixonaram, já se casaram logo depois. A Ribeirão dos cassinos e saraus encantou o seresteiro, que se transformou em próspero comerciante. Ele inaugurou a loja em 1917. A cidade estava muito rica, passava por um período de muita riqueza, ainda como resultado da produção de café na cidade. E a cidade vivia uma efervescência em todos os aspectos. Ele começou como comerciante de instrumentos, de pianos.
Na época, cada família de sociedade de Ribeirão Preto tinha um piano em casa. Belmásio chegava a vender, às vezes, 30 pianos no mês. Ele foi o maior, a loja dele foi a loja que mais vendeu pianos no interior do estado de São Paulo. Todas as casas tinham um piano comprado, porque era luxo. Mesmo que alguém não tocasse, uma casa deveria ter um piano. A Niendorf, que é uma fábrica alemã, mandou para o Belmásio de presente um piano com o nome dele, com as letras gravadas a ouro, escrita Belmásio, onde seria escrita a marca do piano. A Musical foi um ponto de encontro de artistas que vinham de fora. Então, quando desciam lá na Mogiana, na antiga Mogiana, né, cara? Onde é que nós vamos agora? Vai na Musical, que lá tem um grande musicista, ele poderá ajudá-los aonde ficar. Belmásio foi um homem da música e também do futebol, outra grande paixão do compositor. Fundador do 15 de Piracicaba, foi ponta direita e presidente do Comercial de Ribeirão Preto. Ele fazia tudo, ele era o cartola e o jogador ao mesmo tempo. E quando ele veio para Ribeirão também, ele veio como jogador, mas dentro do Comercial de Ribeirão Preto, ele também exerceu todas as funções dentro do time. Ele foi jogador, ele foi técnico do time Dente de Leite, ele foi presidente do clube na década de 70. Era um homem completo também dentro do futebol. Foi ponta direita, né, do Comercial aqui, mas ele já veio jogando com o futebol na cabeça. Belmásio Pousa Godinho compôs o hino do Comercial Futebol Clube. Ele participou da excursão que o Comercial fez no princípio do século para o Nordeste do país, que foi quando o Comercial adquiriu o título de Leão do Norte. Eu era muito pequena quando ele jogava. Eu ainda tem uma foto que outro dia estava vendo aqui, que era pequenina, estava com uma taça, segurando essa taça, e a minha mãe do lado e meu pai todo feliz, né? E o Comercial estava no auge naquele período. Foi o período, assim, um dos melhores para o time. Salve Comercial, Leão do Norte fez presença imortal. Glória do Brasil, vai enriquecer nossa querida Ribeirão. O compositor produziu obras importantes, eruditas e populares, como valsas, chorinhos, tangos, machiches, além de peças infantis e jingles publicitários. Ele teve várias músicas gravadas pelo Vicente Celestino. Hebe Camargo gravou música dele na época. Os Oito Batutas gravaram música dele. A música dele foi fartamente editada. Ele foi um grande flautista da época, muito. Tocou nesse teatro que hoje é a praça, né? Como é que chama? Carlos Gomes tinha um teatro maravilhoso. Tocou muito aí com as companhias que vinham, com os cantores. Ele influenciou, não só influenciou, como ele marcou. Ele foi marcante numa época áurea de Ribeirão Preto, pela riqueza da região, pela riqueza dos coronéis do café. Ele marcou a época não só como músico, mas como compositor. Ele foi o compositor que melhor representou o estilo de vida daquela época. Meu pai influenciou muito o gosto pela música, porque na época as senhorinhas todas tocavam música dele. Quase todas. Era difícil não entrar uma mocinha na loja, porque ele sempre tinha uma loja muito grande, sempre tinha no mínimo 30 pianos. E quando elas passavam, tinham vontade de experimentar, tocar, e sempre tocavam uma música dele. Dentro desses diversos estilos que ele compôs, ele compunha jingles também, que já era usado na época, que eram as peças publicitárias tocadas no rádio, fazendo propaganda de determinados produtos. As pessoas compravam as músicas e tocavam no piano e cantavam como se fosse qualquer outra música composta para diversão mesmo. Então eles não faziam muita diferença. Mesmo que era um jingle, mas todo mundo acabava fazendo a propaganda do produto, porque eles compravam, tocavam e cantavam em casa também. Então ele extrapola os limites do Brasil. Ele é conhecido também no exterior. A vida de Belmásio sempre foi cercada por fatos curiosos e pitorescos. Ele é professor normalista por força da mãe, que era muito exigente. A mãe tinha um irmão que tinha uma
pequeno sítio perto de Piracicaba, pode levar o Belmárcio para capinar. Ele ficou 1 mês lá, voltou depressa e disse, não, eu vou estudar, não vou capinar. Tem um artigo escrito também já, quando o Belmárcio já está com 80 e tantos anos, pelo professor Divo Marino, que ele conta que o pessoal ainda se reunia na Praça 15 de madrugada, e um dia eles estavam reunidos sentados lá, naquela época que podia se ficar na Praça 15 de madrugada, e conta que eles viam uma figura, um velhinho chegando em casa às 5 horas da manhã, e era o Belmárcio. Todo arrumadinho de cachecol, eles lá conversando, e eles falam, naquela idade que os velhinhos estão saindo para comprar o pão, o Belmárcio estava chegando das noitadas dele. Em um final de manhã de 1980, de maneira calma e súbita, falece em Ribeirão Preto um dos maiores compositores do século XX, Belmárcio Pousa Godinho. Quando eu falo nisso, me traz assim, uma emoção muito grande. E ele morreu nos meus braços. Então, uma pessoa que aproveitou a vida inteira realmente. Uma pessoa assim, de vida invejável, na minha opinião. Ele sempre tinha uma coisa nova batendo na cabeça. Acho que realmente é um artista, assim, um gênio.